しい季節が金色に街を染めて君の横顔そっと包んでたまた巡り会えたのもきっと偶然じゃないよ心のどこかで待ってた世界中の誰よりきっと熱い夢見てたから目覚めて初めて気づく募る想いに世界中の誰よりきっと果てしないその笑顔ずっと抱きしめていたい季節を超えていつでもNa sua casa, o que você come geralmente, tipo, nas refeições? Ainda comemos muita coisa, assim, Tradicional japonesa? tradicional japonesa, né? Muita coisa. Como o que, por exemplo? Ah, assim, Tofu, tofu, shoyu. shoyu, comida assim, legumes com carne, né? Legumes assim mesmo, bastante legumes, né? Mesmo tempurá, aquele bolinho, né? A gente... Ai, encontrei. E então a gente come muita coisa assim, muita coisa japonesa. Mas tem também pratos brasileiros, assim, na comida de vocês? Vocês comem arroz com feijão, comem Todo dia feijão. fruta? Mesmo que tenha o arroz sem sal, né? O arroz assim, não temperado, mas a gente come com feijão, né? Porque já são várias gerações, né? Sim. Meus netos, todos já comem feijão. Todo dia tem que ter feijão, né? Mas também todo dia tem que ter o arroz japonês, né? E você acha que a comida japonesa que a gente come hoje, por exemplo, aqui no restaurante, ela é parecida com a comida japonesa tradicional mesmo? Ou você acha que mudou muito para se adaptar à cultura brasileira? Eu vou falar, depende da região. Se você come aqui na Liberdade, você ainda encontra muita coisa parecida com o Japão. Mas se você sai um pouquinho, já muda bastante. É uma coisa mais adaptada para o Brasil, né? Quais pratos, por exemplo, você acha que são bem adaptados, assim, que já mudaram bastante? O que mais mudou? Os sushis de hoje. Os sushis de hoje estão bem diferentes, né? Apesar que nesse ponto, como nós estamos fazendo na Europa, eles também acabaram adaptando. Então o Japão acabou se adaptando a essa área também. Então no Japão também tem mudado um pouco, né? Entendi. O que mudou no sushi de antigamente para atual? No caso seria em termos de sushi e sashimi, o básico seria só o peixe natural, mas o temperinho seria o shoyu ou o sal marinho, uma coisa bem sutil para não tirar o sabor do peixe, né? Hoje é o contrário, hoje a gente coloca creme cheese, maionese que eu adoro também, né? Só que ele tira muito o sabor. Aí o que acontece? Se você come peixe branco e atum, se você coloca muito, você não sente nem o gosto, só sente o gosto da maionese ou do creme cheese, né? Sou nascido aqui, eu nasci no interior do estado de São Paulo, na cidade de Getulina, é uma cidade próxima à cidade de Lins, é uma onde tem a colônia italiana, é muito grande, e quando meu pai, como imigrante, veio, foi morar lá e fazia a cultura do café para os italianos, como fazia um trabalho escravo na época, né? Talvez vocês não saibam disso. Eu vi, tem sim. Os japoneses eram escravizados pelos italianos que estavam mais tempo aqui, porque com a abolição da escravatura, quem veio trabalhar no lugar dos escravos foram os japoneses. Para vocês entenderem um pouquinho sobre a gastronomia japonesa,
talvez vocês são muito jovens, talvez vocês não vão, não sei se vocês estudaram isso na escola, na faculdade, é que na Segunda Grande Guerra Mundial, os japoneses foram presos, como fizeram muitos prisioneiros americanos. Aí os japoneses, para alimentar os prisioneiros, davam o que tinham para comer. Para os japoneses na época, até hoje é coisa comum, comer raízes, por exemplo. Raízes. Tubérculos, essas coisas que comia lá no Japão. E então eles davam para os americanos. Os americanos achavam que aquilo era veneno, que estavam cozinhando veneno para dar para eles, para matá-los. E eles não comiam, preferiam morrer de fome do que comer. Olha que Mas interessante. os japoneses comiam na frente do poder. Chegava lá e comia a comida lá, né? Então mostrava que não era nada disso. Mas mesmo assim, muitos morreram por inanição, por fome, porque não comiam. E após a Segunda Grande Guerra, muitos generais japoneses foram presos, capturados e foram condenados à morte nos Estados Unidos por causa disso, por causa que davam essas coisas. Hoje, o mundo, inclusive americano, sabe que aquelas comidas japonesas eram fantásticas. Hoje todo mundo gosta da comida japonesa, né? Basicamente, essas comidas que vocês comem aqui é a mesma coisa que se come no Japão. Tá? Não tem muita diferença. A única diferença que tem no Japão para a comida aqui do Brasil é o arroz. O arroz japonês tem um gosto espetacular, é um gosto. Eu, quando meu pai me disse que o arroz japonês era gostoso, podia comer só o arroz, que era o suficiente, eu não acreditei na época. Mas depois, quando eu estive no Japão para trabalhar, aí eu fui comer o arroz japonês e eu vi a diferença. Realmente o arroz japonês é fantástico. Os meus pais vieram para o Brasil, os japoneses, de maneira geral, que vieram ao Brasil como imigrantes, eles vieram, talvez vocês não saibam, eles vieram para cá ludibriados por empresários que não tinham escrúpulos, só pensavam no dinheiro. Aí então eles vieram para cá e não sabiam, eles achavam que aqui era o empresário vendiam a situação que o Brasil fosse um Eldorado. Sabe o que é Eldorado? Sim. Chegava aqui, ia ficar rico e ia voltar para o Japão rapidinho. Doce ilusão, né? Chegaram aqui, foram trabalhar na roça, comida diferente. Aí os japoneses sofreram muito com isso, né? E seu pai conta, assim, da dificuldade que ele teve de se adaptar à alimentação aqui? Perfeitamente. Foi muito difícil para os japoneses se alimentar com a comida brasileira. Foi terrível para eles. Então, o papai me contava isso, da dificuldade, tudo que teve. O que era mais difícil, assim, os ingredientes, o arroz? A comida. O arroz, principalmente, aqui no Brasil come-se arroz e feijão. No Japão não comia essas coisas, feijão preto, essas coisas. Só arroz branco. Como está aqui há muito tempo, qual o restaurante mais tradicional aqui na Liberdade, japonês? Olha, tradicional mesmo tinha, agora não tem mais aquele restaurante tradicional. Existem alguns tipicamente japoneses, genuinamente japoneses, tem alguns, mas a maioria já se adaptou ao Brasil, então procuram fazer a comida um pouquinho mais. Brasileirada? Por exemplo, se você for aqui, por exemplo, no terceiro andar, você vai chegar lá, tem pratos tipicamente japoneses misturado com os nossos. Tem carne, tem feijoada, tem tudo. Então, aqui na Liberdade tem restaurante tipicamente japonês, se vocês quiserem conhecer, eu indico até onde come o ponto geral do Japão. É um restaurante simples, né? Não é caro. Eu costumo comer lá porque o cozinheiro de lá, vocês vão dar risada, não é japonês. Não, é um nortista. A maioria que tem aqui na Liberdade são cozinheiros nortistas, do Nordeste. Eles são cozinheiros que sabem cozinhar, aprendem a comida com facilidade. E esse cozinheiro que eu estou falando desse restaurante, ele tem o dom de cozinhar a comida japonesa como poucos têm. Tanto é que o cônsul geral vai comer lá, eu também vou lá, e todo mundo fala que o peixe é um prato típico do Japão chamado yakisakana teisho, quer dizer, é um peixe assado na brasa só com sal.
total. E esse cozinheiro, ele tem a mão certa para colocar a quantidade Exata, de sal né? exata e a textura da carne. Depois de cozida, ele tira a carne na época, no ponto certo. Então fica saboroso. Qual a influência dos imigrantes japoneses para a cidade de São Paulo? Olha, é muito grande. Olha, a influência japonesa no dia a dia do paulistano, por exemplo, aqui o bairro da Liberdade. É fundamental aqui para esse bairro, a vinda dos japoneses para esse bairro aqui, é fundamental em tudo, na alimentação, na parte comercial aqui da região, incrementou um comércio aqui bárbaro. Você só conhece a Galvão Bueno por causa dos japoneses. Olha, aqui é um bairro de japoneses, não é isso? Isso mesmo. Aí aqui tem comida e produtos japoneses.